Apóstola, nós queremos agradecer. Tá abaixo? Nós queremos agradecer. Ficou bom agora, som? Muito obrigado por nos receber tão bem. Obrigado porque a senhora sempre prepara tudo com muito carinho. E não tem como vir visitar sem trazer um presentinho. Essas flores, na verdade, elas simbolizam o nosso carinho, a nossa admiração pela senhora ser a nossa pastora, a nossa apóstola, mas também a nossa mãe, que tem com zelo cuidado de nós, orado por nós. Quando eu digo nós, é toda a igreja El Shaddai. Então, esse presente é em nome de toda a igreja, porque nós te amamos muito. Amém. Que lindos. Obrigada, pessoal, pelas flores. Tá funcionando. Eu não comi nada. É assim que acontece lá em casa. Eu não sento. Quando eu sirvo, quem almoça e janta lá em casa sabe que eu fico fingindo que eu estou comendo, mas eu fico circulando. A minha cadeira na sala de jantar já é perto da porta da cozinha, porque eu me sinto que fica mais acesso. É uma coisa meio... É um toque, né? Uma hiperatividade, como eu já falei. Mas vocês estão satisfeitos? Quem foi surpreendido com esse acolhimento gostoso, né? Fala se não é gostoso. Ser surpreendido com um aconchego. Né? E assim, nada que você está vivendo hoje é acaso. Tudo que está preparado aqui é para produzir no teu coração, não é para produzir calorias, banhinhas aqui na cintura. Né? Embora eu vi aí que o pessoal estava pingando. Tem mesa que foram praticamente 12 pizzas. Eu fingi que eu não vi. Quando eu via, ficava chocada, eu mudava de mesa, assim. Eu ia levar o refrigerante, eu via a cena, eu voltava. Mas não é para produzir caloria, nem gordurinha. É para produzir um efeito didático, para você entrar nesse contexto do universo da consolidação, que é uma das partes mais importantes para que haja dentro do corpo de Cristo não só uma igreja cheia, mas uma igreja que se multiplica. Se multiplica em dom, se multiplica em um povo habilitado, disponível. E quem fez escola de líderes ou conhece aí o material da visão celular no modelo dos 12, sabe que a consolidação é o coração da multiplicação. Através da consolidação, nós conseguimos multiplicar, nós conseguimos passar de geração em geração todas as coisas que nós recebemos e fazendo com que a igreja não só cresça, mas ela se multiplique. E agora, infelizmente, vocês não vão poder ir embora, né? Tipo assim, comi e vou embora, vocês vão ter que ouvir a dona da casa um pouquinho. Eu quero saber que horas são. 10 redondo? Tem gente que está falando que é 10h30, porque quer ir embora. Pastor, que horas eu tenho que acabar? 10h40? Alguém vai tomar ônibus? Fica ruim esse horário? 10h40 dá? Obrigada, que educação, né? Agora é chato. Depois dessa pizza, 11h30, o povo vai estar constrangido para ir embora. Hoje é dia de pregar tudo que eu quero aqui. Você bate, como é que faz carinho? Bate, faz carinho. Não, jamais. Essa técnica aí eu não gostei. A Lisa depois bate. Isso é absurdo. Isso é tortura. Bom, vamos lá. Então, vamos compartilhar. Vou compartilhar tudo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Esse seminário, ele é, como eu já falei, fruto de uma equipe sentar e dizer: Senhor, o que nós vamos falar? O que o Senhor tem para nos ensinar? Porque você olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: é um seminário de consolidação, não é? Todo mundo sabe o que é consolidação? É o segundo degrau da escada do sucesso.
Fala para a pessoa, é o segundo degrau da escada do sucesso. Todo mundo já fez escola de líderes aqui? Quem não fez, levanta a mão. Pouquíssimos. Quem já fez, levanta a mão. Meu Deus, que show! Maravilhoso. Quem não fez, a gente vai falar, faça. Ótimo. A escola de líderes faz parte do processo de consolidação. Ela se encaixa dentro do processo de consolidação, que é já um estágio X daquele que chegou e se fez corpo de Cristo, mas a consolidação é o segundo degrau da escada do sucesso. Tudo isso é uma nomenclatura que nós homens demos os nomes, mas tudo isso faz parte daquele reino invisível que acontece com nome ou sem nome, com escada, sem escada, com primeiro estágio, segundo. Isso se manifesta naturalmente, como todo propósito que Deus estabelece seu na terra vai se manifestar. Então, o primeiro estágio é o primeiro degrau é Ótimo. Todo mundo foi ganho aqui para Cristo, fez aquela oração gostosa. Vocês conhecem, todo domingo a gente pratica, ensina, ora de novo, e afirma e reafirma a nossa entrega nas mãos de Jesus. Então, o primeiro passo que é o ganhar, todos nós já vivemos, graças a Deus. Fomos ganhos e também temos sido instrumento de Deus para ganhar. E depois o segundo degrau é a consolidação. E eu pensei assim, não... Sem fórmulas. Nós sentamos numa mesa, a gente ficou lá comendo junto, porque é gostoso também preparar tudo que a gente faz sentado. Tem um livro muito bom que está aí. Eu estou pensando até em fazer uma ministração aqui num determinado momento que fala da experiência da mesa, que ninguém inventou, tá? Não foi a autora. Ela só descobriu que isso é bíblico e lançou um livro falando que quando comprovadamente, famílias que comem junto, né, as famílias onde as pessoas almoçam e jantam juntos, são famílias onde acontecem menos divórcio. Olha que interessante, porque as famílias se olham, se relacionam, olham um a olho no outro, um olha no olho do outro, para mim, só isso do livro não precisava de mais nada, porque é uma rema para a vida da gente. Porque a gente, às vezes, está naquele corre-corre. Vem sentar. Mãe, posso sentar no sofá? Né? Aí o pai não chegou ainda para comer, você vai dizer para o filho não. Então vai para o sofá, e o outro vai comer, o outro não vem. E se perde um momento precioso, que é um momento onde a gente pode olhar, né, seja quadrada, mesa, redonda, uns nos olhos dos outros, e ali você percebe quando a pessoa senta, ela está comendo feliz, né? Você notou alguém triste comendo na tua mesa, abatido? Mas às vezes a gente consegue, porque ninguém tá tudo debaixo de oração. Mas nós percebemos na mesa. Às vezes a pessoa fala, ai, estou sem fome, não quero. Você está bem, filho? É aquela hora que você sente e olha para o teu filho. Né, o marido olha para a esposa olha para o marido. Então é importante, fica aí essa dica para vocês. E sentados na mesa, nós preparando, pedindo para o Senhor nos dar estratégias. Tem tanta coisa a nível de material, de consolidação. Mas eu queria que essa primeira noite fosse marcada para você como uma experiência de ser consolidado. Né, que é muito bom você ser surpreendido, principalmente no reino de Deus, não com aquela pessoa que vem com a Bíblia preparada para te martelar todos os conceitos que são realmente a chave da vida, a chave de todas as portas que vão se abrir diante de nós, mas muitas vezes o que a gente precisa é ser acolhido, só isso. A gente precisa conversar, a gente precisa dar risada. E toda essa igreja, a igreja El Shaddai, ela foi estruturada, as colunas dela foram estabelecidas dessa forma. Por isso eu acredito que a nossa primeira equipe é uma equipe tão forte, porque ela foi consolidada dentro da nossa casa. Nós abrimos as portas da nossa casa desde o começo. Na verdade, esse coração é o coração do Fábio. Depois a gente acaba
o que é dele vem um pouquinho para mim, o que é meu vai para ele. Mas eu lembro que nos primeiros momentos, naquela casa onde eu fui salva, não era minha casa ainda, era a casa dele. As pessoas, elas entravam, elas circulavam ali dentro, e Deus prepara tudo, porque era uma casa de um homem que não estava divorciado, porque ele acreditava no antigo casamento ainda. Então, ele não queria dar o divórcio para a ex-esposa, mas ele morava sozinho e fazia a obra de Deus. E aquela casa, por não ter uma mulher que trancasse os quartos e impedisse de subir as escadas, tipo a minha... Mulher que faz isso, né? Homem, pá, faz. Ainda mais homem que mora sozinho. E eu via que aquelas pessoas invadiam aquela residência. Subiam, desciam, e era gente pela sala, pela cozinha, pelos quartos. E nesse compartilhar, um levava um doce, um levava um salgadinho, um levava um bolo, um ia para a cozinha fazer café, e abria os armários, e aquela coisa toda. Era lindo. Até que eu casei com ele e fui morar lá. Falei, como assim? Eu casei, gente. Uhul! Essa casa aqui agora tem cacique, imagina aquelas. Tem cacica. Cacica chegou. Mas ninguém me levava a sério. Eu tentava manter né? Até o dia que eu fui fazer uma unção nas todas as entradas da casa, portas e janelas. Que eu falei, estão pensando o quê, Satanás? Você vai entrar aqui? Satanás eram as pessoas. Né? Você vai entrar aqui. E eu fui brigar com o Satanás, na verdade, mas estava brigando com as pessoas que sujavam o tapete, que jogavam coisa. E a gente não tinha a menor noção de nada. Era literalmente sem noção. Só amor, só paixão. Então era assim, chegava 11 horas, quando acabava a reunião, tipo meia-noite, aí era a sessão de libertação, descarrego. Que o povo tinha a sessão de descarrego na cozinha. Era o território do descarrego. Acho que já era perto do fogo para lançar o... Eu não sei. Eu sei que o povo que estava ruim mesmo ia para a cozinha. Se a pessoa entrasse na cozinha, demorasse, era a sessão de descarrego. Brincadeira para descontrair, mas essa é a verdade. E era aquela história. Eu falava, meu Deus, não é possível, madrugada fora... enfim, e um dia eu fui ungir as janelas e as portas e dizer, Satanás, você não entra aqui. Fiz sozinha a guerrinha espiritual, batalha espiritual. Eu, meu vidrinho de óleo, ungi todas as janelas, porque aquilo me deixava... A gente estava saqueando o inferno, 2 adolescentes, vai para ficar mais bonito. 30 anos, mas assim, recém-chegados em Cristo, mas cheio de paixão. Era muito bom, mas era muito peso também. Nós não tínhamos muito discernimento. Eu não tinha muita noção do reino invisível. A gente tinha paixão, a gente queria falar. Eu lembro que no meu trabalho as pessoas me ligavam muito. Eu falava. E eu sempre tive uma característica de ouvir muito. E as pessoas falavam, eu ouvia, falava e ouvia. Eu não sabia, mas já era uma capacitação que Deus estava me dando, porque o consolidador, as pessoas que chegam, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser escutadas, elas precisam se abrir, elas precisam... Às vezes um telefonema onde a pessoa se abre é o suficiente para ela ficar melhor. Você fica mal, mas não tem problema, ela fica bem. Depois você que é mais maduro, vai para a presença de Deus e pede refrigério na tua alma. E só para fechar essa introdução, entrar logo no texto, no tema, eu fui ungir as janelas e portas nessa unção da revolta, da indignação, e fui, Satanás, aqui que você não entra mesmo, você não vai entrar aqui, sai, sozinha, sem noção, que a gente tem que fazer batalha espiritual, no mínimo em 2. É contra a igreja que as portas do inferno não prevalecem. Eu fui sozinha, né? E aí teve a reunião, e à noite era um verãozão, eu casei em setembro, isso devia ser dezembro. E era um calor daqueles que dormem de janela aberta, e eu tremia, mas eu gelava. Mas eu tinha um frio, E eu comecei dormindo, senti aquele frio, mas era uma coisa além do que eu controlava. Eu sentei na cama, o Fábio falou, o que você tem? Eu falei, eu estou com frio, estou tremendo. Aí ele já logo percebeu que era algo espiritual. Como você está com frio? Eu falei, eu não sei, estou gelada, estou tremendo, está muito frio, mas está um calor. Eu quero um cobertor. Ele, não, peraí, isso aqui é espiritual. O que aconteceu hoje? Você fez alguma coisa? Alguma arte?
Não, amor, nada assim, só uma coisa básica que eu fiz, né? O que você aprontou? O que você aprontou? Não, ungi as portas e janelas, repreendi Satanás. Você não pode fazer isso sozinha e tal. Então a gente foi aprendendo desse jeito. E aí eu aprendi que batalha espiritual se faz cheia de amor, cheia de compaixão. Já passei por várias experiências de indignação com aquela situação que o diabo não sai, porque não adianta, ele sai. Não é pela ira, pela força, pela machadada que você dá, o chute que você dá, é o amor de Cristo dentro de você que é insuportável para as trevas. E às vezes você não precisa gritar, você abraça a pessoa e diz, Satanás, sai. Essa vida é amada. E ele sai, bate em retirada em nome de Jesus. E então, como você não está vivendo nada à toa, você não veio para comer pizza, você está vivendo uma experiência de ser consolidado. E você já fez isso com muita gente. Quem já recebeu gente para jantar? Levanta a mão. Quem já foi para a casa de alguém e levou aquele docinho gostoso? Quem já fez isso? Isso é tão gostoso. Levar uma flor, levar um presentinho. E pensando nisso, nesse acolhimento, nesse abraçar, imediatamente me veio a figura à mente, eu sei ao coração, e veio do coração de Deus, a figura de uma mãe. De uma mãe que acolhe, de uma mãe que recebe, de uma mãe que prepara. E isso o Espírito Santo foi construindo no meu coração e no meu espírito, trazendo a revelação tremenda, que ultimamente Deus está me dando muitas... são remas mesmo. Eu falo que pode demorar 20 anos, 25. Sempre viver em Cristo é novidade de vida. E essa figura da mãe, mais forte do que nunca, se estabeleceu na minha vida, no meu conceito, nesse princípio da consolidação. Porque eu vou dar algumas referências bíblicas, uma que foi a rema, inclusive, desse momento, que está ali no livro de 1 Timóteo 2,15. Se você tiver Bíblia, você pode abrir. 1 Timóteo 2,15. Foi aí que essa ministração surgiu. Quando eu estudando um material da visão, deixa eu ler na Bíblia, eu anotei aqui, mas me veio essa palavra, saltou os meus olhos, né? E depois eu fui me aprofundar nela, eu fui refletir um pouquinho sobre ela. E acharam? Quem está com Bíblia? Achou? Ok. Eu queria ler, que eu peguei de uma outra tradução. Deixa eu ver se eu... Aqui. 1 Timóteo 2,15. Nesse capítulo de Timóteo, Deus está falando, Paulo está falando, é um momento dele com Timóteo, e ele está ali falando da igreja, como sempre, ensinando a respeito do reino, e ele fala da mulher que caiu, a mulher que pecou, que lá no Éden, ela foi a precursora, né, que abriu o caminho para o desvio, para o pecado. E aí Paulo, falando sobre a mulher, uma hora ele fala assim, todavia, essa mulher que foi a que induziu Adão a pecar, que acabou caindo primeiro, todavia, essa mulher, ela vai ser preservada através da sua missão de mãe. Se ela permanecer em fé e amor e santificação e com bom senso. E aí, nessa hora, eu entendi que o dom da maternidade, capacitação de ser mãe, de acolher, de amar, que Deus deu à mulher, é para preservá-la, é para mantê-la santa, em fé, amor e com bom senso. Isso entrou como um rema no meu coração, dizendo, é isso. A mãe, essa mãe que acolhe, e você tem que todo esse tempo pensar nesse acolhimento na chegada. Depois a gente vai destrinchando, vou fechar a revelação. Essa mãe, ela precisa se santificar a si mesma, ela precisa permanecer na fé, no amor e ter muito bom senso. E essa passagem,
na revelação do material de um livro que eu estava lendo, o autor dizia que essa mulher da qual Paulo falava, a Timóteo, ela era uma alegoria da própria igreja de Cristo. Como se a igreja fosse essa mulher que vai ser preservada através da figura, através de exercer o papel de mãe. E eu fui falando, é lógico, a igreja, enquanto indivíduo, fale assim, enquanto indivíduo, põe a mão em você mesma. De novo, enquanto indivíduo, eu como igreja, sou filho, mas enquanto corpo, eu sou mãe. A igreja de Cristo, na Bíblia toda, ela está diretamente relacionada à figura feminina. Você sabe disso, vocês mulheres? Porque quando toca aquela música, dance comigo, amado da minha alma. Para nós mulheres é fácil. A gente se vê bailando com Jesus. Agora, eu fico pensando, como é que será isso para os homens? Eu já tive essa reflexão num outro momento. Eu lá já me imagino de branco, rodando. Com ele, isso não tem jeito, no louvor a gente sai do chão. Mas o homem cantar, dance comigo, e ser noiva de Cristo, para nós é maravilhoso. Sempre nas peças de teatro, né? Já aqui, explanado em prosa e verso, a pastora Carol já foi noiva trocentas vezes, inclusive com o vestido de noiva dela original. Glória a Deus. Pastor Maurício, então, já foi o noivo. Cadê você, Maurício? Doutor Maurício. Já foi Jesus, ele era praticamente insubstituível. Agora entrou o André Cato, né? E também é um Jesus. Cadê o André? Aniversariante do dia. Olha lá, que lindo. Te amo. Deus é tão bom que vai ser meu sobrinho. É coisa boa demais. E Deus bom, maravilhoso. Parabéns, já te abençoei. Ele agora é o Jesus. Então, mas a figura da igreja é a figura feminina. Eu não estou inventando. Isso aqui não é teatrinho. Isso é bíblico. A noiva, sem mácula, sem ruga, que se atavia, se prepara para o seu noivo, para o seu marido, para a sua esposa. E quando a Bíblia aborda também, e você vai fazendo a construção da revelação, quando a palavra de Deus fala do Cristo cabeça do corpo, diga, eu sou corpo de Cristo. Amém. Cristo é o cabeça, certo? Desse corpo que é a igreja. E o corpo é representado também na Bíblia. Quem é o corpo na relação homem e mulher? Mulheres. Então, nós mulheres, nós somos o corpo do marido, que é o cabeça, que representa Cristo, e nós, como igreja, também somos o corpo e representamos a figura feminina. Por isso que tudo que envolve salvação fala de bebê. Quem tem dores de parto? Algum homem já sentiu dores de parto? Espiritual, sim. Quando você é igreja, pastor Denis, você sente dores de parto. Porque aí você é a mãe, a noiva do Cordeiro. E como no céu, essa coisa do sexo, eu nem sei como é que eu vou ser na glória. Eu vou ser um ser. Né? Não tem corpo, não tem sexo. Mas nesse mundo aqui que nós vivemos, tem algumas linguagens que Deus usa conosco. E nós, como consolidadores, nós, como igreja, nós temos que representar a figura da mãe. E, para mim, o mais forte é bom senso. E, às vezes, o consolidador, ele se posiciona como o sabe-tudo, como o que já está completamente... Ele quer consolidar recitando a palavra, ele quer consolidar oprimindo a pessoa. E eu não sei o pai, eu não sei essa pregação para os homens, mas você como igreja, você está recebendo no teu espírito isso. Ou se você é um homem e nunca foi mãe, você teve mãe.
E eu sei que muitos homens aqui, muitas mulheres, não tiveram uma relação boa com as mães, ou as mães tentaram ser boas e não foram. Mas Deus tem o projeto da mãe que Ele criou, aquela mãe que é a mãe, como tudo que Ele criou deveria ser perfeito. Então, no teu espírito, você sabe qual é a figura da mãe perfeita. Embora a tua mãe não tenha sido, se alguém aqui possa não ter tido uma mãe que é aquela mãe do coração de Deus, você, por revelação, sabe como é a mãe do coração de Deus. A mãe do coração de Deus, ela acolhe, ela destraumatiza, ela descomplica, ela ama, ela sempre tem um dinheirinho ali para ajudar, ela sempre dá o que é dela para o filho. Ela é aquela mãe citada na palavra de Deus, que quando a circunstância defender o filho, ela abre mão do filho para ele não morrer. Quem conhece a história de Moisés sabe que naquele momento em que o filho dela poderia ser morto, ela abre mão do seu filho, lança Moisés no rio, na sua cestinha, entrega o filho para que o filho seja preservado. A mãe do coração de Deus é aquela mãe que quando vão ser duas mulheres vão buscar, quando dentro de um contexto de disputa de uma criança, e Salomão é consultado para aquele julgamento, a mãe verdadeira abre mão da maternidade para que aquela criança não morra. Quem conhece essa passagem? Quando então é dito, bom, então tá, a filha das duas, então ok, nós vamos dividir no meio e ficar metade para cada uma. E a mãe verdadeira diz, não, eu não sou a mãe. A filha é dela. Porque ela abre mão do seu filho para que o filho seja preservado e viva. E nós, como igreja, não temos feito isso. Nós temos disputado os que nós geramos, nós temos querido para nós, às vezes nós preferimos a pessoa morta, mas eu confirmei que essa pessoa é minha, é propriedade minha, eu ganhei, eu recebi, eu mereço. Eu tive uma avó, que eu entendo meu pai, porque minha avó era aquela que dizia assim, eu troquei tua fralda, eu passei frio, eu não dormi, para cuidar de você, eu te arrumei, eu te cuidei. Que filho aguenta isso? Que filho aguenta dizer, eu cuidei de você, eu te amei. Por algum motivo, com tudo que ela fez, tinha uma diferença entre ela e meu pai, que aquilo que ela achava que era muito bom, não era. Porque tinha uma falha no relacionamento, tinha uma barreira, tinham quilômetros de distância entre os dois, e ela achava que ela tinha feito tudo. Eu te cuidei, eu te dei, eu fiz, eu renunciei, eu abri mão. Mas faltou, talvez, bom senso, amor, santificação. Então, hoje, o que eu quero que fique cravado no teu coração, como um selo mesmo, uma marca, é que você é mãe. Você é mãe. É incrível como as pessoas naturalmente falam assim, minha mãe, minha mãe. Aí você fala, mas e a figura do pai? O pai não pode gerar filhos sem a mãe. Fala, peraí, Deus está limitado? Cristo está limitado? Não fui eu que inventei. Se você olhar na sua Bíblia, a salvação da humanidade só passou a existir quando a igreja se levantou. Jesus precisa da igreja. Jesus precisa da noiva. Jesus precisa da mãe. Aquela que vai, com dores de parto, gerar o filho. É lógico que tudo é do pai, tudo é dele, mas para que haja o poder de Deus manifesto, Deus criou uma forma, que é um corpo, que é uma igreja, que tem que se portar como uma mãe, que vai dar vida, que vai conceber,
que vai pedir o filho, que vai pôr no mundo, que vai alimentar, que vai renunciar, que vai dar o que for necessário para aquele filho, que vai ensinar os primeiros passos. Isso tudo tá colocado na Bíblia como um conceito. Família. A ministração de hoje eu nem dei o nome, nem está aqui, mas eu quero que o pastor Carlos Henrique sopre para mim. Cadê o cronograma? Bom, nós demos um nome para essa ministração. Hã? Não. Esse era o vídeo que ia passar, que mudou tudo. Isso era o que estava combinado, mas Deus faz o que Ele quer. A família de Jesus. Olha lá. A igreja é a família de Jesus. E a gente não ensina. Olha, pessoal, Claudinha, você vai me chamar de mãe, tá? Você vai chamar o meu maridinho de pai. Ninguém fala isso. Naturalmente, a sensação de maternidade... Parece que falou nada a ver, né? A sensação de maternidade, ela brota, ela surge, porque é aquilo que Deus coloca no coração daqueles que estão realmente linkados a Ele. E, naturalmente, as pessoas se achegam a você com aquela sensação que estão buscando realmente a mãe. Aquela que vai curar, aquela que vai acalentar, aquela que vai amar, aquela que vai destraumatizar. E eu, quando entrei nessa igreja, isso aqui, ó, El Shaddai, eu perguntei, é coisa de japonês? Achei que era Seishonoye, Jorei. Eu vim do mundo, tinha um monte de seita. Aí eu fui lá, aceitei Jesus na casa daquele moço. Aí me levam para El Shaddai. Falei, peraí, agora embolou. Eu acabei de sair lá do Seishonoye, e aí me falaram, não, calma, deixa eu te explicar. El Shaddai, agora você vai entender tudo. Falei, não, me explica, que agora eu não estou entendendo. El Shaddai é o Deus, ó, pensa numa coisa assim. Olha como é que me explicaram. É o Deus mãe. Falei, nossa. Nossa. Pense em 2 seios fartos. É o Deus que tem seios fartos. Já pensei naquela anomalia. Foi assim que eu aprendi que era o Shad. Shad é seio. Shad é o Deus. Não posso falar o que eu ia falar. Com seios. É isso aí mesmo? É isso aí. Que vai dar a mamar. Que vai dar e vai alimentar mais que suficiente. Isso ficou lá no meu registro. E ai, quando eu fui mãe, que as minhas filhas começaram a mamar, minha primeira filha começou a mamar, e eu vi que ela estava mamando muito além do que ela precisava, porque era bom. Ela gostava, ela suava, aquele momento da amamentação era o nosso momento. Onde alguma coisa que estava em mim, que eu não fazia nada, eu simplesmente, para não dizer que eu não fazia nada, eu tomava água. Que diziam, toma bastante água porque você vai ter leite. E aí aquilo saía, e aquele leite acalmava, e aquele leite alimentava, e aquele leite protegia das enfermidades, e aquele leite era melhor do que tudo, e aquele momento que ela estava comigo e eu com ela, a gente sabe, quem amamenta sabe que durante a amamentação a gente tem uma sensação sublime. E aí eu comecei a entender que Deus era esse, com seios fartos, que tinha para nós esse lugar de refrigério, de aconchego, de conforto, de consolo. Né, tem mãe que, para o filho parar de mamar, bota no peito. Parar de chorar, bota no peito. Os pediatras falam, não faz isso, amanhã não vou fazer. Aqui que eu não vou fazer. Chega em casa, chora peito, chora peito, chora peito, chora peito. E você vira você não é mais ninguém, você vira um nada. Você é um peito ambulante. Você é um peito, você vem, é peito, porque você não quer nem saber o que o pediatra falou. Eu tinha um monte de livro. O bebê, nananenê, deixa gritar, deixa berrar. Aí tinha a teoria do deixa berrar. Quem já leu o nananenê? Era da minha época, era o top master. Era o best seller do momento. Você tinha que deixar o bebê chorar.
que em 30 minutos, na pior das hipóteses, ele pararia de chorar. Aí eu punha o Fábio, não, vamos aplicar a técnica, vamos. Mas aqueles 30 minutos era um negócio assim, era uma eternidade, eu não aguentava. 3 minutos eu já estava lá, peito. Acabou. Para que complicar se a gente pode descomplicar? Vamos alimentar. Vamos cuidar, vamos suprir. E aí você não vai agora falar assim, agora a visão ficou boa. A minha teoria é que eu preciso ter sempre o peito à disposição. E aí o líder já está meio confrontado, porque já tem discípulo assim. Já tem discípulo. E o líder já está meio... Mas espera um pouquinho. Peito tem tempo, porque com 2 aninhos, 1 aninho... Amamenta com 6 anos, aquele bebezão desse tamanho. Porque a mãe, a cada dia... A mãe, igreja, você... A cada dia você tem que fazer do seu filho alguém mais independente de você. Ele não pode depender de você, mas você sempre vai ser necessária. Sempre. Nunca você vai ser desnecessária, mas você tem que fazer do seu filho alguém independente. O meu sonho era fazer assim. Todo mundo falava assim, tá difícil agora, né? O bebezinho de 2 anos. Ai, tá, olha, 1 com 1 ano. Não dorme, faz 5... Eu não durmo mais. Ih, você tá achando ruim? Vai ficar pior. Eu ouvi muito isso. A pior fase é sempre atual. Que mãe já ouviu isso? Que a pior fase é sempre atual. Mãe de adolescente falava, adolescente, agradece a Deus. Esse momento aí que você está toda cheirando a leite, pior é na adolescência. Aí que vai complicar. E eu pensava, é impossível. Não tem coisa mais... que te anula mais do que, né, você ser esse peito ambulante. Não tem nada mais. Porque você não tem hora para nada. Se você quer fazer... Homens, vocês aprendam conosco, porque nesse contexto aqui, Deus está falando que você é mãe. Não tinha hora para fazer xixi, não tinha hora para tomar banho. Era no fim da noite, você ia parar para dizer... Aqueles 4 meses, é lógico que o mundo te dá licença maternidade, amamentação, paga teu... Porque só tem que dar isso mesmo. Porque você renuncia a tudo para estar ali, fazendo aquele ser, dar os primeiros passos, ele sobreviver, ele ser formado, ele ser seguro. Então, perdi o fio da meada. Pastora Fá, onde eu estava? Sempre vai ficando pior isso. Só que não é verdade. O meu sonho era eu pegar, descer do carro e falar, Vitória e Raquel, vem com a mamãe. Isso. Isso. Pega a sacolinha. Isso. Porque era assim. Pega, cuidado. Pega, desamarra o cinto. E elas vão crescendo, elas vão, Vitória e Raquel, vai escovar o dente. Tem hora que eu falo, nossa, todo mundo tomando banho. Né? Você pode continuar dando os comandos, você é necessária, você precisa supervisionar. Tomou banho, escovou o dente, chinelo, casaco. Mãe faz isso. A minha filha, hoje a Raquel acordou, eu não olhei para o olho, eu olhei para o pé. Chinelo. Não é bom dia, é chinelo. Ela, mãe. Chinelo, dente. Dente. Coisa de mãe, não tem jeito, tem que falar. Não adianta dizer, 10 anos, te vira, tá sem chinelo, vou orar que Deus vai fazer. A mãe tem que supervisionar. Nós, como mães, a igreja, tem que continuar supervisionando. Mas eu não vou pegar o chinelinho dela, botar no pé, e muito menos ela se atrever a falar, mãe, vai pegar o chinelo para mim. Vou dizer, não, o meu eu pego, o teu você pega. E por um tempo, até parece a outra, ó, me desqualificando. Eu pego o chinelo, Raquel. Eu pego o chinelo para você ou mando você pegar? Filha.
Lógico que ela vai pegar. Eu falo com a autoridade. Às vezes eu pego. Naquele dia que você tem tempo, que você vê... tá sem chinelo, mamãe. Aí sobe toda a escadaria, pega o chinelo. Mas no dia a dia você tem que falar, filha, bota o chinelo, se cuida. Então eu quero que você mergulhe nesse universo da maternidade e entenda como é que você tem que ser para o teu discípulo que está chegando. Como é que você tem que ser? Você tem que ser uma mãe. Olha para tua esposa e fala, amor, me ensina. Vai? Olha para uma mãe aí na mesa e fala, me ensina. Tem muito pai e mãe aqui, né? Tem muito pai que sabe fazer direitinho. E aí eu entendi esse Deus. E não é à toa que essa igreja tem esse nome. Hoje, mais do que nunca, eu acho esse nome, essa coisa desse Deus que é mãe, desse Deus que amamenta, é a figura da igreja. Não tem nome mais lindo para a gente ter aqui, fincado nessa placa. E então, para a gente começar encerrando, que eu acho que eu já estou no final, era só essa mensagem. Começar a encerrar. A mensagem é só essa, igreja. Você é filho individualmente. Como corpo, você é mãe. Você é noiva, você é esposa. Você é serviço, você é renúncia. Você poupa, você preserva, você ama, você destraumatiza. Homens e mulheres. Toda hora que você tiver dúvida de como agir, usa o parâmetro da mãe. A mãe sã, não a mãe louca. Não a mãe destemperada, não a mãe que você pode até ser. E as pessoas que estão ao teu redor podem ficar até preocupadas, porque o que você é como mãe biológica, provavelmente você vai replicar na tua geração espiritual. Olhe para um referencial de mãe, olhe para si mesma. Maridos, olhe para sua esposa e você sabe o que você reprova nelas como mãe? Tanto na escassez quanto nos excessos, porque a igreja não pode também falhar no excesso. Idolatrar o discípulo, fazer acepção, ter preferências, carregar adulto nas costas. Toda anomalia que possa acontecer na figura da mãe, você vai poder se encaixar e fica como um parâmetro para você saber agir com o seu discípulo. Eu acho linda a visão celular quando organizou a igreja em gerações, mas isso trouxe muito problema para nós. Na posse do fruto, na posse do discípulo, já não mais se preocupando com o bem-estar daquele filho que foi gerado para Deus, mas já como uma propriedade. E aí você diz, ué, e onde que está a hierarquia? Onde que está? Tem líder, tem pastor, tem apóstolo, tem bispo. Onde está a hierarquia? Tudo bem, como estrutura de igreja eclesiástica, como estrutura nessa terra, temos a hierarquia, nós temos os níveis, nós temos as nossas funções, isso tem que ser respeitado, tem que ser vivido, mas na dimensão espiritual, eu, o Fábio, o apóstolo René, todos somos filhos individualmente e como igreja nós somos corpo, e como corpo nós temos que ter uns para com os outros essa figura da mãe que alimenta, da mãe que cuida, e a gente tem que desprogramar um pouco a nossa mente de achar, bom, ela é minha líder, então ela é minha mãe, eu sou filha, então se eu tenho mãe, eu sou filha, eu vou exercer a função de mãe agora para essa filha, e essa filha vai ser filha daquela, e eu vou ser sempre filha dela e mãe dela. E vamos fazer a experiência de ser mães todos uns dos outros também. Como é possível isso? É possível. É possível eu me encontrar com uma discípula e ela, como igreja, ou elas, como igreja, me acolherem, me amarem, por mais madura que eu seja. Me abraçarem, me destraumatizarem, me confortarem. Porque é muito peso você achar que você... Para algumas pessoas você vai ser mãe sempre,
Ou se você tem lá uma função... Sabe por que os líderes de altas posições enlouquecem, se estressam, têm crises, se desviam? Porque ninguém aguenta ficar sem receber, ficar sem ser acolhido, ficar sem ser amado, ficar sem ser suprido. Uma das piores coisas de perder nesse mundo é a mãe. Às vezes as pessoas têm uma crise, por isso que Deus faz tudo devagarinho, vai indo. Lógico, tem as cenas dramáticas, os traumas, as situações, mas a figura da mãe gostosa, da mãe que cuida, quando ela é arrancada, é doloroso demais. As pessoas pensam, não, sem minha mãe eu não vou conseguir viver. E eu não estou desprezando a figura do pai, jamais, até porque, homem, aqui você também está sendo colocado nesse contexto dessa mãe que ama, que cuida, que é o braço. Você é o movimento do cabeça. Você é o movimento do cabeça. Você, tanto no reino espiritual, Cristo te capacita, Cristo te usa, Cristo o enche, Ele te deu esse dom, Ele vai te usar para esse dom. No reino espiritual você vai se movimentar dessa forma, sendo os braços dele, sendo o afeto, o amor dele, a cura que ele tem. E no reino físico, você com um marido que te dê segurança, que te dê conforto, te mostre, eu estou aqui, eu estou contigo, eu estou te suprindo, eu estou te capacitando, te protegendo, você também vai exercer melhor a função de mãe. Algumas mães não conseguiram ser mães porque não tinham seus cabeças ali. Tiveram que se virar sozinhas. Ou o cabeça estava presente, mas estava ausente. Teve que ser um corpo sem cabeça, teve que ser uma coisa feia, um monstro, né? Então, a família, essa linguagem da família, do bebê espiritual, do leite, então, isso é muito precioso. Independente se você é mais velha, se você é menos velha, se você é homem, se você é mulher, se você chegou antes, se você não chegou, Deus vai te usar desse jeito para poder amar, para poder abraçar, para poder cuidar. Então tem muita gente do teu lado que você vai já poder agora, você tem um parâmetro melhor. Você não precisa ter grandes conhecimentos, né, no momento, porque essa igreja toda foi formada por um casal. O Fábio tinha uma bagagem bíblica boa, porque ele vai falar um pouquinho amanhã de intimidade com Deus, e esse foi o suporte da nossa igreja, com certeza. Mas nós éramos leigos, nós fazíamos a tônica daquilo que aparecia. Lógico que tinha um bastidor, era o amor, era botar a mão na massa, vamos fazer, vamos, o que vai dar certo, o que não vai dar, amar dá certo sempre, acolher dá certo sempre, cuidar dá certo sempre, renunciar dá certo sempre. Então, isso fique na sua vida como uma rema, te devolvendo ao caminho que Deus tem para nós como igreja, nos reconduzindo como essas mães que vão se santificar com fé, com amor e com bom senso. Que essas palavras ecoem em você, no teu coração, no momento que você está consolidando. E também sirvam de parâmetro para saber se quem está consolidando você está usando amor, santificação, fé e bom senso. Sempre, nunca esqueça de que aquele que... A quem é mãe, hoje eu estou falando de mãe, não quero que nenhum pai, né, os maridos, fiquem achando que eu estou fazendo uma alusão, daqui a pouco vão dizer que eu falei de Maria aqui, não tem nada a ver. Alguém ficou com alguma dúvida? Todo mundo mergulhou numa dimensão? Vocês conseguiram entender essa figura? Então, que vocês também percebam se a pessoa que está cuidando de vocês é modelo. Porque ninguém quer ter uma mãe que não é modelo. E se tiver uma mãe que não é modelo, vai imitar e vão ser geradas muitas anomalias. Então, isso que o Espírito Santo de Deus nos dê esse entendimento. Saia todo mundo aqui, os maridos, quem está gordinho de pizza, se sinta até grávido hoje. Mulher está sempre pensando, será que é gravidez ou... Homem não, né? Não tem essa dúvida. Homem tem certeza que é banha. Mas hoje você vai sair com uma dúvida. Fala, Deus, nunca imaginei que eu sou essa mulher maravilhosa. Senhor, que horas são, pastor? 10h40.
45, acabou. Tinham 3 vídeos maravilhosos. Querem ver um, pelo menos? Tem 3. Os 3? Jesus. Sessão da madrugada. Peraí. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar... É que o 1 é muito bom, o 2 também, o 3 também. São 10 minutos. Os 3 vídeos vão dar 10 minutos. E no final eu vou orar por vocês e nós vamos sair, tá bom? Eu vou até orar, fazer uma oração agora. Feche os seus olhos. Senhor Deus, que através desse momento nós possamos receber do Senhor muito além do que eu pude falar. Eu sei que a tua Bíblia é recheada de respaldo para essa pregação, para essa revelação, e que o Senhor nos capacite a ter entendimento como corpo de que nós somos os seus braços, as suas mãos, nós somos o serviço, nós somos o amor, e que esses homens e mulheres saiam daqui com essa marca hoje na sua caminhada, de se santificar pelo seu filho, de amar pelo seu filho, de se cuidar pelo seu filho, de ser modelo pelo seu filho, de renunciar pelos seus filhos, de ser gerador de saúde, de vida, não de geradores de traumas, mas de geradores de uma geração saudável, que olha nos olhos, que tem liberdade, que não tem medo, não debaixo de opressão, de cajados que na verdade que não tem cajado, mas só vara, que hoje seja derramada uma unção sobre os que estão nesse seminário, uma unção de amor, uma unção de discernimento e revelação, para sabermos fazer a prática da consolidação segundo o teu coração, em nome de Jesus. Recebe aí, em nome de Jesus. Vamos lá, são 3 vídeos. O primeiro, os três vão abordar um pouquinho. Se eu passasse antes os 3, você ia falar, meu Deus, a apóstola quer fazer o Dia das Mães. Aqui não é rede de mulheres. Só vai ter coisa de mãe. Só. Então, o primeiro vai falar de uma grande arma, o segundo vai mostrar... E aí você vai ver. Eu quero explicar, mas é melhor você assistir. Quer que apagar a luz ou depois não acende, né? Tirar isso aqui. Vamos tirar tudo. É 10 minutos de relógio. Um tem 2 minutos, um tem 4, um tem... Eu já contei, né, pastor? Os 3 juntos dá 10, eu creio. Aí vocês podem... Acabou, o apóstolo vai abençoar vocês, pastor Carlos Henrique, e aí a gente vai para casa descansar. Vamos lá. Mergulhe no universo da maternidade agora, homens e mulheres. Veja como é que funciona. Eu achei que essas 3... tem muita coisa boa por aí, mas eu gostei desses 3... desses 3 materiais. Eu acho que tem muita luz. Espera aí. Vamos fazer sessão cinema. Depois, se sair meio na meia luz... Essa é uma reportagem que vai falar de algo muito importante sobre essa relação e a figura da mãe. Vamos lá. E atenção, senhoras mães, um simples telefonema vale mais que um abraço. Um simples telefonema. 6 horas da manhã. Vim trabalhar, deixo a minha filha na creche e chego 11h30, meia-noite. O sentimento que dá às vezes é que você está abandonando o seu filho. Você que é mãe e trabalha fora, como se sente em ter que passar o dia inteiro longe dos seus filhos? É sempre uma decisão difícil a gente optar por trabalhar tendo filho pequeno. Mas é da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, que vem um alívio e tanto para as mães que trabalham fora. Uma pesquisa do Departamento de Biologia revelou que o cérebro da criança reage da mesma maneira quando recebe um abraço ou um telefonema da mãe. Como você se sente em saber que um telefonema pode valer quase tanto quanto um abraço? Fico mais tranquila. Quando eu fiquei sabendo disso, 23 vezes eu ligo pra ela. Daí eu tô contando os abraços que eu dou. No estudo, meninas de 7 a 12 anos foram submetidas a situações de estresse. Tiveram que resolver questões de matemática e falar em público inesperadamente. Elas foram divididas em 3 grupos. No primeiro, a mãe apareceu pessoalmente para dar um abraço. No segundo, a mãe apenas telefonou e perguntou o que tinha acontecido.
Já no terceiro grupo, as meninas assistiram a um filme infantil. O Fantástico conversou via internet com a bióloga Leslie Seltzer, que coordenou o estudo e analisou os hormônios liberados pelas meninas. Ela disse que ficou feliz e surpresa ao constatar que tanto as meninas que receberam um telefonema quanto as que receberam um abraço da mãe tiveram a mesma reação: aumento do nível de ocitocina, conhecido como o hormônio do amor. E o que isso significa? Em situações tensas, o cérebro ordena a liberação do hormônio cortisol, relacionado ao estresse. O antídoto natural para esse hormônio é a ocitocina. As meninas que viram o filme não liberaram esse hormônio. Essa liberação da ocitocina fortalece o vínculo entre os envolvidos, seja mãe e filho, entre alguém que você deposita confiança. Solemar sai cedo para trabalhar e deixa Carol, de 10 anos, sozinha em casa. Mamãe já vai. Não, mãe, aqui hoje. Não, mamãe não pode ficar. No trabalho, o telefone não para. Consultório, bom dia. Mas, entre uma ligação e outra, lá está a Solemar falando com a filha. Oi, tudo bom? Janaína tem 3 filhas. Ela telefonava raramente, mas depois de saber da pesquisa... Oi, filha, tudo bem? Você sabe coisas que eu te amo. Tá bom, eu também te amo. A gente se sente acalentada, porque quando a mãe tem que trabalhar fora, sempre fica aquele resquíciozinho de culpa, né? Eu fico surpresa por essa pesquisa. Não sabia que é tão importante assim uma ligação. Só uma aqui. Para só um pouquinho. Só uma curiosidade familiar. Vou contar, tá, Raquel? Todos os dias a Raquel, minha caçulinha, 9h30 em ponto, toca meu telefone. Ela estuda de manhã. Esse ano ela desenvolveu esse hábito. Agora ela tem o telefone, leva para a escola. Todo dia, 9h30, toca meu telefone, é ela. E ela fala: oi, mãe, tô indo pro recreio, vou tomar meu lanche. Eu dou uma sondada: tá tudo bem, filha? Você tá com as suas amigas? Tô! Tá todo mundo aqui, minha mãe tá mandando um beijo. Aí você manda outro. Aí e aí isso virou... Nós já estamos em maio e todos os dias ela me liga às 9h30. Onde eu tô atendendo, quem eu tiver, algumas pessoas já tiveram comigo, e eu falo: só um minuto que eu vou atender a Raquel. É 2 minutos, às vezes é 30 segundos. E quando eu ouvi hoje essa reportagem que eu estava estudando, falei: meu Deus, a minha voz acalma, a minha voz consolida, o meu eu te amo, eu faço questão de falar um eu te amo, supre ela de alguma coisa que ela precisa. Eu podia dizer: filha, é hora da escola, não me liga, fica com suas amigas, mas eu sei que a minha voz agora traz para ela uma sensação gostosa. Então, eu já tive pessoas aqui que disseram assim para mim: apóstola, é só me dar um oi, dizer assim: oi, eu tô aqui, sabe? E às vezes a gente tem medo do telefone, porque a pessoa vai falar 5 horas. Então a gente tem que saber que essa figura, esse telefonema, essa palavra de: ó, tô com você. O Fábio faz muito isso. Vira e mexe, ele não é de falar muito, porque de repente ele fala tchau e desliga. Né? Ele não tem vergonha. Eu já fico: como que eu vou desligar? Ele fala: preciso desligar, e desliga. Mas ele usa muito o telefone para dizer: ó, tô aqui, orei por você, te amo, tá? Tô contigo. Tá? Ah, mas eu quero te contar um caso. Agora não dá, depois a gente conversa, só para dizer que eu te amo. E desligar, tá bom, mamães? O hormônio do amor, o homem sempre vai achar na ciência. Então, essa voz gostosa, você viu o que a cientista falou, sempre vai estabelecer um vínculo forte entre quem está sendo cuidado, né, amado. Então, vamos fazer isso também. Essa é muito linda, olha que interessante. Casa é aqui. Aqui é a sua casa, aqui é seu quarto, a sua cama, não é? É aqui que você dorme. Meu nome é Ana. Ana Heloísa. Heloísa Ferraz Caldas Arno. Eu sou sua mãe. Mãe, olha, a mãe falando pra filha: você é minha mãe. Não sou, aí não? Se nivelou. Porque quem e cuida... o seu nome? O seu? É Ana
Isabel Ferraz Caldas Arno. Então, você é a minha filha, né? Você quer ser minha filha? Então tá bom. Ela vou quer ser ser minha cuidada, filha, olha lá. e eu vou ser sua mãe. Pode ser? Você quer assim? Graças a Deus. A gente sempre se deu tão bem. Obrigada. Você também é muito educada. Você é muito linda. Você é um amor de mãe. Viu? Você é um amor de mãe. É. Esse senhor aí? Esse senhor aí é o Nelson. É o Nelson. Nelson. Isso. É o Nelson. Nelson. Seu genro. Lindo? Você acha ele lindo? Sou linda. É? Educada. Eu sou linda e educada? Obrigada. Mas foi você que me ensinou. Você que me ensinou a ser educada. É. Você me ensinou. Eu tô te ensinando? Esse senhor aí? Esse aí é o Nelson, seu genro. É, seu genro. É. Olha lá ele. Seu genro. Você gostou dele? Você gostou dele? É. Que bom, né? Eu estou contente. Você tá contente? Eu vou ficar contente toda vez, porque você pra mim é como se fosse minha filha. Mas eu sou sua filha, meu amor. Eu sou a sua filha. Viu? Eu sou sua filha. É a minha filha. Isso, eu sou sua filha. E você é a minha mãe querida do meu coração. Eu vou colocar de difícil. Não é? Mãezinha querida do meu coração. Titica de gato, tutu de feijão. Não é assim? Eu sou um encanto de você. Eu sou encanto de pessoa, mas você tem mais encanto ainda. E agora eu sou mais agradecida. Mamãe não precisa ser agradecida, não? É, não precisa não. Viu? Não precisa você ficar agradecida. Não quer que eu faça isso? Não, eu quero que você faça tudo. Né, meu amor? Né, minha paixão? Você é minha mãe. Então tá, eu sou sua mãe e você é minha filhinha. Filha. É, você vai ser a minha filhinha querida. Do meu coração. Do meu coração. Tica de gato, tutu de feijão. Aqui, vamos tomar o remedinho? Vamos? Vamos? Tomar o remedinho pra gente dormir, tá bom? Aí, muito bem. Tá bom? Você é um encanto pra mim, você é um encanto pra mim. Pra mim também pra você é um mim encanto. É, você é um encanto pra mim também. Casa é aqui. Só um minutinho. Não, pode pôr, pode deixar, gente. Aqui é a sua casa. Acabou, aqui acabou. É seu... Acho que é um outro, né? Acabou? Não, mas esse acabou. Tá. Olha que relação linda. Com certeza essa mãe foi um modelo para essa filha. E essa filha está reproduzindo o que ela aprendeu dessa mãe. E isso é profundo nesse vídeo, de você ser... a gente percebe pela forma da moça falar, o olhar, a relação, quanto essa relação foi forte, limpa. E a outra coisa forte que esse vídeo trouxe para o meu coração é que mesmo a mãe, lógico, é uma senhora com Alzheimer, mas ela imediatamente se coloca na posição de filha porque ela está sendo cuidada. Então, ela
assumiu a postura de filha, aquela cuidadora é a mãe, a que dá o remedinho, a que protege, a que ampara, né? Então, que você reflita, que Deus possa fazer com você o que Ele fez comigo, através desses vídeos, né? Eu vou ser mãe, mas eu vou ser filha. O que eu fizer, eu vou colher. E por aí vai. E o último, só para encerrar, que vai ser justamente se na nossa inquietação de como acertar, de como ser uma mãe boa, de como fazer perfeito, porque também não pode viver a gente viver uma pressão a ponto de ficar se tiranizar. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser impecável, porque você vai ver como os nossos filhos são compassivos e são misericordiosos e nos amam acima de muitas coisas. Pode pôr esse último para encerrar. Esse tem 4 minutinhos. As mulheres já conhecem. Pedimos para várias mães virem e descrever-se a si mesma como mãe. Olá. I'm a perfectionist, and so that's hard with kids. There's definitely days when I have my doubts about my abilities. I struggle with my temper. I struggle with like how I react with situations. I wish I knew how to, I guess, just calm myself before speaking to them. I wish I was better at taking time to sit down and just listen more to my child. I wish I was more confident in being a mom. I'm not the most patient person in the world. Patience. Patience is far and away probably the biggest struggle. I just want them to know just how much I love them. Alguns dias depois, os filhos vêm falar dessas mães em crise, né? Eu não sou paciente, eu não sei fazer, eu queria que eles soubessem que eu amo. Uma série de cobranças pessoais, né? Que a gente tem todo o tempo na vida. Tem uma mãe melhor que eu tenho que ser... My mom is totally awesome. She's fun to snuggle with. Pretty, funny. She does cook a lot of food for me. She's just unique. That's why I love her so much. We go on dates together. Like, we go shopping. She loves me a lot. I have a lot of favorite things about my mom. We like to watch movies together and color and stuff. We go to church together, we volunteer together. She is like my heart, I guess you could say, because she's that close to me. My favorite thing is to jump on the trampoline with my mom. That's my most favorite thing, to go up high. We like get ice cream or something and like you go to the nail salon and have fun. My mommy's my hero. She's pretty and beautiful. She is my hero. She just will care about me and just always love me forever. She's the best. That's so awesome. I always seem to focus mostly on the negative, and I guess I can walk out here and say that I'm doing something great and that my child is viewing me in totally different lenses as I would view myself. So that's inspiring. This is my calling. This is my job. This is what I love to do, and I will do it better and with love each and every day, because those kids count on me and they love me for what I'm doing. Amém? Vamos ser melhores e melhores, que os filhos precisam de nós. E aí tem tudo a ver com consolidação, né? Que Deus te abençoe. Vai para casa, reflita, se reconcilie com seus filhos, ame, seja cada dia melhor. Eu amo vocês.